dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida que eu permitir que ele me ensine a curar. Estamos no capítulo 5, com integridade, no 4º capítulo, ensinando, curando, e vamos começar a ler o primeiro parágrafo. Ensinando e curando. O que o medo escondeu ainda é parte de ti. Unir-te à expiação é o caminho para sair do medo. O Espírito Santo te ajudará a reinterpretar tudo o que percebes como amedrontador e te ensinará que só o que é amoroso é verdadeiro. A verdade está além da tua capacidade de destruir, mas inteiramente dentro da tua capacidade de aceitar. Ela te pertence porque, como uma extensão de Deus, tu criaste com Ele. É tua porque é parte de ti, exatamente como és parte de Deus, porque Ele te criou. Nada que seja bom pode ser perdido, porque vem do Espírito Santo a vós pela criação. Nada que não seja bom nunca foi criado e, portanto, não pode ser protegido. A expiação é a garantia da segurança do reino e a união da filiação é a sua proteção. O ego não pode prevalecer contra o reino porque a filiação é unida. Na presença daqueles que ouvem o chamado do Espírito Santo para que sejam um, o ego se desvanece e é desfeito. Então, a primeira frase, o que o medo escondeu ainda é parte de ti. O que o medo escondeu? O medo esconde os nossos pecados, né? Os nossos erros, os nossos equívocos. Porque o medo, ele surge do erro. Erro, pecado, equívoco, né? O karma, é tudo a mesma coisa. Se eu pego uma coisa, se eu vou lá no supermercado e pego uma coisa pequena qualquer e ponho no bolso com a intenção de sair sem pagar, eu vou sentir, quando estiver passando pelo caixa, medo de ser descoberto. Então o medo, ele vai esconder o pecado, ou o erro. E a gente quer esconder a culpa também, que depois vem a culpa, depois do medo vem o sentimento de culpa. Por que que eu fiz isto? Então o medo quer esconder, ele esconde. Mas continua fazendo parte. Mas ainda é parte de ti. Então o que o medo escondeu ainda é parte de ti. Tá lá. Por isso E é isso que tem que ser expiado. É o caminho, E isso que ele fala na expiação. Tá. Aqui nesse parágrafo ele diz, começando, que o medo escondeu ainda é parte de ti. O medo esconde as nossas culpas, que têm origem no erro. Quando a gente faz uma coisa errada, vem o medo, vem a culpa. E o medo esconde. E a gente tem medo de olhar para aquilo. Então, o erro, equívoco, pecado ou karma é tudo a mesma coisa. O que é o erro, o pecado? Como nós temos uma formação católica, nós ouvimos muito falar em pecado, até mesmo aqueles que não tiveram a formação católica. Nós somos um país predominantemente de cultura católica. Ainda somos, né? E então se falava muito em pecado. E aí, o pecado se tornou uma palavra indesejada, porque parecia que tudo era pecado. E aí tudo é pecado, tudo é pecado. A gente não pode fazer nada porque tudo é pecado. A gente precisa entender o significado da palavra pecado. Pecado é tudo aquilo que eu faço que é errado, e por ser errado causa
medo e culpa, e tem como consequência sofrimento para mim mesmo, em algum nível. Isso é pecado. Então, não é que tudo é pecado. Tudo que eu faço de errado é pecado. Por pensamentos, palavras, ações e omissões. Tudo que esses são pensamentos, palavras, ações e omissões são os pontos em que eu posso errar. Eu tenho que utilizá-los para fazer a coisa certa, mas eu posso utilizá-los para fazer a coisa errada. Quando utilizo o pensamento, a palavra, a ação ou a omissão para fazer uma coisa errada, isso vai gerar um sofrimento para mim mesmo. Isto é o pecado. O pecado é contra mim mesmo e é tudo aquilo que gera sofrimento. E isso o medo esconde. Então é isso que o medo esconde. Está escondido. E eu não quero ver. Não, nisso eu não quero mexer. E se eu não quero mexer nessas coisas erradas, então eu não vou conseguir sair do medo. Aqui ele diz, o Espírito Santo te ajudará a reinterpretar. Une-se à expiação. O que é a expiação? A expiação é o plano que o livro propõe. Esse livro ele traz até nós o plano da expiação, que expiar é desfazer. E quando a gente se une às mentes que estão unidas no plano da expiação, o ego, que é o que nos puxa para fazer a coisa errada, né, que nos atrai para o erro, então ele vai se desfazer. Por quê? Porque o ego é feito de erros, equívocos, karmas ou pecados. E isso é o que nos divide, nos separa e gera sofrimento. O ego é isso. Então, se nós desfizermos os nossos erros, o ego se desfaz. Porque o ego é medo. Então ele se desfaz. E é esse o plano que o livro quer nos propor. Desfazer os nossos sofrimentos. Porque assim como o medo assim como o medo esconde parte do que nós somos, que é aquele medo, né, que não somos, né? O Espírito guarda o que nós somos, que é o amor. Então, nós temos que sair do medo para entrar no amor. Então, essa é a proposta que o livro nos traz, que é o tal do plano da expiação. Então ele diz, une-se à expiação para desfazer o medo. Dou um exemplo bem simples para a gente se situar num nível vamos dizer, no nível mais baixo de todos, que é o nível da matéria. Esse nível, depois você vai subindo, né, para o emocional, para o mental, ali são os níveis mais altos, vamos dizer assim. Se a gente conseguir entender como que funciona no nível mais baixo, que é o nível da matéria, um exemplo mais simples, agora a gente vai jogar isso para cima. Como que isso funciona num relacionamento, numa discussão entre um casal, entre namorados. Como que isso funciona numa relação que você situou entre pais e filhos? Como que isso se coloca como um erro que é percebido depois, mais tarde? Né? Bom, naquele momento era a melhor solução. Então,
uma questão que aparece muito, que a pessoa sempre diz assim, aquele momento foi a melhor coisa que eu pude fazer. Eu não tinha outra escolha. Eu tinha que fazer daquele jeito. E por isso eu fiz. Tá bom. Mas agora você se deu conta que aquilo foi errado. Então o que nós temos que fazer? Desfazer. Então aí é que nós entramos no processo que aqui chama expiação. Então quando o livro falar em espiar, espiar é desfazer. Então eu vou desfazer os erros no nível onde eles aconteceram. E como que a gente desfaz? Vamos pegar que eu peguei lá uma laranja no supermercado. Eu vou lá no supermercado e chamo o gerente e digo, olha, uns 10 anos atrás, eu vim aqui, peguei uma laranja e não paguei. Eu queria pagar por ela agora. E com todos os adicionais. Mas pega o preço de uma laranja hoje, né? E você calcula os juros de 10 anos. Então se uma laranja é R$1, vai lá, pede para uma tabela financeira, tu calcula 10 anos atrás o preço unitário, que é o preço do valor de hoje, quanto que incidiria de juros em 10 anos. E aí tu paga. Né? É muito simples. Né? Vai lá e paga para o supermercado. Para nós isso é muito complexo. Teve um rapaz que estava fazendo o curso em milagres aqui, e chegou num momento, ele se lembrou que ele roubou um livro numa livraria em Curitiba. E quando ele se lembrou, porque na época, Jorge, era gente, né, era estudante, né? Ir para a livraria, botar o livro embaixo do casaco e sair andando, aquilo era uma glória, né? Que parecia assim que eu sou muito esperto. Né? E aí aquilo era uma coisa que eles faziam como a palavra é, vangloriavam do feito. Né? Peguei o livro e saí andando. E aí, quando ele se deu conta do erro, que foi numa reunião do curso de milagres, aquilo começou a incomodar ele. Nossa, como é que eu pude fazer uma coisa dessa? E era um livro caro, era um livro de arte, daqueles com fotografias em papel de qualidade. Aí ele disse que, como é que eu vou fazer? A ideia é essa. Né? Aí ele ligou localizou lá na livraria, né? E pediu para falar com o gerente atendeu e ele explicou, olha, eu há um tempo atrás, não sei quanto, peguei um livro assim, era um livro caro, eu queria pagar. Aí os caras riram muito primeiro. Assim, o senhor pegou um livro e não pagou? Disse, na verdade eu roubei. Disse, não, o senhor levou e esqueceu de pagar. Disse, não, eu roubei mesmo. Eu roubei mesmo, não tem atenuante. Eu quero desfazer o dano que eu causei. Eu quero pagar o livro, quero pagar todas as correções do livro na medida do que me for possível. Isso, ele disse que foi um processo que durou 6 ou 7 meses, até eles acharam, ele ligava todo dia para lá. Disse, olha, o seu caso está na diretoria, que é uma livraria, uma rede de livrarias, né, que nós não sabemos o que fazer. Nós não temos como receber o seu dinheiro. Porque como é que nós vamos dar entrada disso na contabilidade? Aí, por fim, eles acharam uma solução. Disseram assim, o senhor vai comprar um livro e vai pagar, mas o senhor não vai levar. Aí o senhor, assim como o senhor esqueceu de pagar, agora o senhor esquece de levar. E aí aquele livro vai voltar para o estoque como a pessoa, como
esquecido, a pessoa pagou e esqueceu no caixa e não levou. Esqueceu ali e não levou. Né? Então nós vamos fazer de conta que nós não estamos vendo que o senhor esqueceu. Né? E aí depois o livro retorna para o estoque. O cliente esqueceu e não buscou mais. Então as perdas e lucros, vai entrar naquela conta e o livro retorna, o único jeito. Mas eles não sabiam como fazer. Então você veja, aí ele diz que por fim, quando ele conseguiu fazer isso, ele deu-se conta que o medo tinha escondido dele isto, que ele tinha roubado o livro. Ele não queria lembrar. Então, de fato, escondeu. Não é nem esqueceu, porque a memória não esquece. Então o medo esconde mesmo. Né? E estava lá escondido. Quando se falou em espiar, desfazer, em equívoco, em erro, ele lembrou desse detalhe e tentou resolver. Mas tem outras questões. Então não tem nenhuma que não seja possível resolver. Nada, 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 nada. Tudo possível resolver. Não importa em que nível o erro aconteceu. Se você tiver a reta intenção de desfazer o erro, o Espírito Santo vai te ajudar a encontrar a solução. E dos relatos de pessoas que estudaram o curso em milagres conosco, nós já estamos há mais de 20 anos aqui com grupos de curso em milagres, então a gente já fez muitos grupos aqui nesses anos todos, né? Muitas pessoas passaram por aqui. Tem relatos do tipo assim, uma pessoa disse assim, eu fui lá no Natal de Gramado, dizer assim, tinha lá uma multidão, eu nunca fui lá, mas que é uma multidão lá no Natal de Gramado, tem milhares de pessoas, que a cidade enche, que é muito show de Natal, aquela coisa. E aí estava aquela multidão, de repente a pessoa olhou para o lado e reconheceu uma pessoa que ela não via há 20 anos, com quem ela tivera um conflito no ambiente de trabalho e elas nunca mais se falaram. Ela olhou para o lado e disse, isso deve ser um milagre, né? Que milagre você por aqui. Eu quero te pedir perdão. E a pessoa diz, não, imagina, não sei o que, eu que tenho que te pedir perdão. Tá bom, então as duas se perdoaram, as duas pessoas se perdoaram. Então vocês vejam que quando você quer, o Espírito Santo te dá a oportunidade para resolver. Então não importa em que nível aconteça, tá? O Espírito Santo vai estar conosco e vai ajudar a desfazer, a reinterpretar os erros, os equívocos, os pecados e os karmas. A ideia do livro é desfazer tudo que causa sofrimento. Tudo. Tudo. Mas Jorge, antes disso vir à tona, esse rapaz nem se lembrava, ele não estava sofrendo por causa disso. Não. Qual é a primeira frase lá? Porque o medo... Mas ele não sentiu medo na época que ele fez? Sentiu. Sentiu medo, acho que sim. Mas o medo Na hora esconde. que ele passou, sentiu Ele medo. não estava Aí- se vangloriando, achando que tinha feito um grande... Sentiu medo. Ah, mas isso é a máscara. Adrenalina. Porque a pessoa, ela não quer admitir que é no medo, então ela cria uma máscara de coragem. Sabe o que significa coragem? A palavra coragem, sabe o que significa? Coragem era assim, a pessoa tem muito medo de enfrentar o inimigo. Então, ele botava uma coragem, vestia uma coragem, uma couraça, que era uma roupa de couro resistente. E aí, então agora você pode ir, porque o inimigo não pode te ferir. Que a luta era de espada, né? Então com aquela roupa de couro, a pele dele, botava uma roupa de um couro bem grosso, então a pele dele ficava lá atrás. Então era mais difícil ele ser ferido pelo inimigo. Agora, com essa coragem, você pode lutar. Né? Então era coragem, era uma roupa de couro. Depois se falou em couraça,
E depois os escudos de metal, né? Que daí as pessoas tinham medo de lutar, os soldados. Mas daí eles davam os escudos de metal e diziam, vai, que agora o cara não vai mais poder furar você. Né? Então, no caso que o Paulo falou de uma educação muito rígida, vamos supor assim, a pessoa faz isso porque tem medo de alguma coisa também, então. Às vezes é assim. Às vezes a educação rígida, eu acho que a educação é uma coisa Medo muito de errar. difícil. Medo de errar, então se torna rígido para não deixar A criança se... sem limite. Isso, porque se você fizer o contrário, você vai sentir culpa, porque deixou muito livre, muito Sim. folgado. Quando a criança fizer uma coisa errada, os pais não educaram. Né? Sim. E se tu for, vamos dizer, rígido demais, depois o filho reclama, diz, pois não devia ter sido tanto. Né? Então é uma coisa difícil. Oi? No relacionamento de marido e mulher. É a mesma coisa, a gente vive cheio de culpa, de medo, de conflito, de erro, de equívoco. Então sempre são os medos que fazem com que a gente acabe fazendo coisas que não gostaria. É assim, a gente faz as coisas, na hora do conflito, a gente faz coisas que não queria fazer. Né? E depois a gente esquece aquilo, o medo esconde aquilo. Mas um dia que você vai fazer lá um exame de consciência, né, você vai ver que aquilo está lá. E aí talvez isso feche Como o rapaz muito do aqui, livro. que na verdade não, o que falta é a amorosidade, então. Faltou amor na hora que você cometeu o erro. Uma pessoa que está no amor não rouba o livro. Uma pessoa que está no amor não agride o outro. Tá? Então, aquele momento, os erros são falta de amor. Sim. E aí, lembre, erro, pecado, equívoco, karma, é tudo, a palavra é a mesma, a palavra é diferente para a mesma coisa. Tá? Então, é tudo aquilo que nos causa sofrimento. Então, fica mais fácil de entender a palavra pecado. Tá? Que a gente tinha medo até de ouvir a palavra pecado. Então, por isto que a gente vai, o Espírito Santo vai reinterpretar para a gente tudo, para que a gente possa entender que nós interpretamos errado a palavra pecado. Era uma coisa que só em si já nos gerava medo. Mas o medo não vem da palavra, não, ele vem daquilo que nós fazemos de errado. Por isso que nós rejeitamos a palavra pecado. Nós rejeitamos porque nós rejeitamos a culpa. Que nós queremos fazer o erro, mas não queremos sentir a culpa. Então o que o medo faz? Quando eu faço o erro, eu sinto medo e o medo esconde a culpa. Ela está lá. Um dia, quando você vai tentar buscar na tua mente o que você tem que ver, o que você tem que acertar, você vai ver. Né? Você vai ver que fez errado. E aí é a ideia de você, então, começar a desfazer tudo isso, porque tudo isso gera sofrimento. Mesmo que esteja escondido, gera sofrimento em algum nível. Tudo gera sofrimento em algum nível. Excesso de culpa, falta de culpa. Falta de culpa não. Agora, tu faz de um jeito ou tu faz do outro. Tu nunca vai saber se tu fez a coisa certa. Porque é muito difícil, porque nós não temos parâmetros. Tá? Então, o que nos ajudava antigamente? As regras. A religião. A religião nos dizia, nos lembrava o que era certo e o que era errado. Que, aliás, é só isso que eles podem fazer. Lembrar-nos, porque nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Então,
Antigamente, numa pequena comunidade, tinha a igrejinha, tinha lá o sacerdote, né? E as pessoas iam perguntar para o padre: o que eu faço com meu filho? De que jeito eu devo educá-lo? Né? E aí a igreja fazia também a parte dela, que era ensinar, lembrar a criança. Então tinha lá o catecismo, a primeira comunhão, aquela coisa toda, a iniciação, que era para a criança se lembrar do que é certo e do que é errado, e fazer as coisas certas. Então a pessoa que desde criança faz tudo certinho, não tem isso. Eu lembro da minha educação lá do catecismo, que o padre dizia: a gente não pode dormir com nenhum pecadinho na consciência. Se a gente cometer algum pecadinho, tem que ir lá e corrigir com o amiguinho, com o irmãozinho, com o papai, com a mamãe, com quem quer que seja, aquele pecadinho que a gente cometeu, para não dormir com aquilo, não deixar passar para outro dia. Porque no outro dia, o ego esconde. Naquele tempo se dizia o diabo esconde, né? O diabo é o ego, né? Mas também faziam tudo certinho com medo de ser punido. Então o medo está sempre presente. Porque naquele tempo eu não sei, né? Tem questão do medo, porque tinha o medo de não ir para o céu, né? E aí aquilo, o que era certo às vezes, era interpretado como o medo de ir para o inferno, e não a fé de ir para o céu, né? Então sempre o medo ainda faz parte tá lá na nossa mente, porque o medo é o ego, né? E o ego está na mente de todas as pessoas, porque esse é o mundo do ego, né? Então ele é como um vírus que contamina tudo, né? Então todas as pessoas estão com o ego na sua mente. E esse ego, ele é essa parte que ele vai trabalhar com o medo. Com o medo. Hoje eu vi uma pequena manchete no noticiário que dizia assim, que as grandes empresas estão trabalhando com o medo das pessoas para vender mais. Olha, se tu não levar essa pedrinha aqui, pode acontecer uma coisa ruim. Pronto. Mas é horrível, mas é assim. Na política, se tu votar no outro partido, eles vão cortar a Bolsa Família. Vão tirar tuas vantagens. Eles disseram para os funcionários públicos todos. Quem é funcionário público sabe, né, que eles assustam mesmo. Olha, se no outro partido eles vão cortar a tua vantagem. Eu sei, tem os amigos que são funcionários públicos, eles disseram. Isso não é dito claramente. É velado, porque eles não podem ameaçar claramente, mas corda, né? Olha, se o outro partido ganhar... Nas entrelinhas. Muito pesado. Porque a coisa pesa mesmo. Porque se a gente for estudar o que a promiscuidade sexual faz com as pessoas, Mas isso que é pesado. Mas o que o instinto é do espírito ou é do ego? Eu tenho minha formação católica. Tá? E eu devo te dizer que eu saí da igreja católica. eu também. Com a mesma ideia de que tudo era pecado. Mas o equívoco sempre foi meu. Hein? O equívoco sempre foi meu. Tudo bem. Por quê, Paulo? Porque assim, quando eu fui a primeira vez para o Egito, eu fui porque fui convidado para meditar diante da esfinge. E eu não sabia o que eu estava indo fazer, meditar na frente da esfinge. Mas o convite que eu recebi foi tão convincente, que como tem uma palavra em espanhol que se diz invitación. Invitación é uma intimação. É um convite irrecusável. É praticamente uma intimação. Então eu fui. E quando eu cheguei lá, eu entendi a esfinge. E aí, o que significa esfinge?
porque aquilo para mim tudo sempre foi uma coisa herege. Né? Então, o que significa a esfinge? A esfinge é uma peça muito grande, esculpida numa peça única, numa pedra, que aparentemente ali não tinha, né? E é o corpo de leão e a cabeça de homem. Então, atribuem à esfinge uma charada, um enigma, né? Decifra-me ou te devoro. Então, quando a pessoa, os iniciados do Antigo Egito iam ser iniciados, eles tinham que passar pela esfinge e tinham que ficar sentados lá até decifrar a esfinge. Senão não iam para frente. Não passavam daquele grau. E aí tem um relato de Jesus diante da esfinge, que Jesus passou por lá também, na educação dele. E o relato de Jesus é que ele decifrou a esfinge da seguinte maneira: bendito, não, maldito o homem que o leão consome e o leão se torna o homem. Bendito o homem que consome o leão e se torna homem. Tem um jogo de palavras bem interessante, mas é mais ou menos assim. Aquele homem que se deixa consumir pelos instintos, porque ali tu tem o instinto, que é o corpo do leão, e a cabeça. A cabeça tem que controlar o corpo. Então aquela pessoa que se deixa controlar pelos instintos do corpo, é que lá está usada a palavra maldito. Por quê? Porque ele se perde naquilo. Então bendito aquele que a cabeça controla o corpo, e não aquele que se deixa controlar pelo corpo. E é isso que a igreja sempre colocava, porque agora, dos anos 70 para cá, houve uma grande liberação dos instintos. Aí o que nós estamos vivendo hoje? Os adolescentes estão ficando com todos, todo mundo quer ficar com todo mundo. E já não tem mais restrição se é homem, se é mulher, o que é. Tá? O importante é a liberdade, é viver as experiências, é aproveitar tudo, é obedecer os instintos. Tá? E essa coisa de pecado já era. E os adolescentes estão tomando remédio de tarja preta. E a cabeça deles está perdida. Olha, para te dizer uma coisa, Paulo, a gente está... Aqui a gente já vai botar uma plaquinha, como era antigamente, naqueles armazéns do interior, volta e sempre, novidades todos os dias. Aqui a gente vai botar uma plaquinha assim na loja também. Antigamente se escrevia na frente da loja, novidades todos os dias. Né? Porque não... Olha, se tu vê a cabeça dessas pessoas, dessa juventude, eles estão tão perdidos. Os pais da minha geração, que eu tenho um filho de 11 anos, já não sabem mais o que passar. Não. Eu antes de fazer o curso em tarô, eu era contra a igreja católica, eu não incentivei, não mandei meu filho fazer eucaristia, nem sei se dá tempo ainda, casamento na igreja. Eu cheguei aqui que eu queria me separar do meu marido, eu saí do curso em tarô, querendo casar na igreja. Porque eu entendi tudo isso que eu era tão contra a igreja católica. Eu acho que ia ter um curso bem interessante antes de fazer do curso em Milagres, porque eu ia ficar bem perdida se não tivesse feito esse... Não, o curso em tarô é fantástico, para ajudar a gente a entender o curso em Milagres. Então, o que acontece? É que nós pensamos, porque a igreja ela tem conhecimento. E o que aconteceu, Paulo? Lá no Egito, nessa primeira vez que nós fomos para lá,
a propósito de fazer uma meditação na frente da esfinge, eu comecei a entender muita coisa. E aí eu comecei a entender o Antigo Egito e a Igreja Católica. Eu comecei a entender que a base da Igreja Católica é o Egito. E aí comecei, como a gente pesquisa e estuda as coisas, né? Comecei a estudar. Né? E da onde vem essa coisa da Igreja Católica? Aí vai lá, tem uma passagem de Jesus que pergunta para ele se ele veio para mudar as leis. E ele diz, não, as leis estão certas, as leis do Egito. Eu vim para ajudá-los a interpretar, porque vocês estão interpretando tudo errado. Esse é o conflito. Vocês estão interpretando errado as leis. Então, eu vim para ajudá-los a interpretar as leis. E aí eu comecei a ver as coisas que a Igreja Católica fazia e comecei a entender que no Antigo Egito faziam a mesma coisa. Ele disse, mas isso aqui é igual à Igreja Católica. Esse Antigo Egito é o que a Igreja Católica faz hoje. Até as tumbas dos faraós é igual no Vaticano. E aí recém tinha entrado o Papa Pio Bento, né? E aí eu disse, puxa vida, será que o Papa não sabe dessas coisas? Porque antes de eu ir lá, no Egito, a Igreja Católica para mim também não tinha entendido a Igreja. E aí eu comecei a entender, e disse, mas Jesus nunca foi para Roma, né? Quem foi para Roma foi Pedro. E parece que os católicos, até onde eu era católico, era Roma. Não se falava em Egito. E aí, pesquisando e indo, fomos 7 vezes ao Egito. Andamos por tudo, lá pelos lugares sagrados, Terra Santa, Petra, na Jordânia, por todos aqueles lugares lá, a gente foi por tudo. Né? Por tudo, Monte Sinai, fomos também para Fátima, para Lourdes, e fomos para o Tibete, para o Butão, para o Nepal, para a Índia. Vamos buscar entender o que é isso. E aí, eu sei que um dia aconteceu que nós fomos para Roma. E eu estava doido para falar com o Papa. Mas assim, né? Eu, na minha cabeça. Porque, claro, que eu também não achei que eu ia falar com o Papa, que ele ia se interessar em falar comigo. Né? Mas eu entrei no Vaticano e disse, se eu cruzar com o Papa aqui, eu vou perguntar para ele. E a primeira coisa que eu entrei, quando eu entrei no Vaticano, que eu vi, foi o Museu do Egito. E aí nós entramos lá e eu disse, entendi tudo. E o Papa sabe. E o Papa Pio Bento sabe. Não sei se esse já caiu a ficha, mas o Pio Bento sabe tudo. Ele sabe, ele conhece as coisas. E a Igreja Católica, se tu vai lá, ela conserva todo o conhecimento, toda a sabedoria. Aquele onde está lá no centro da Praça de São Pedro, que tem um obelisco, um chafariz, em volta daquele chafariz está os 12 signos dos zodíacos, que foi retirado, é cópia do que estava no templo de Dendera, lá no Egito, lá perto de, para lá de Assur. Né? E então, você vai ver lá, eles sabem tudo sobre astrologia. Eles sabem tudo sobre astronomia, sobre numerologia, sobre tarô. Tarô é uma coisa que é do conhecimento dentro da igreja, não é de fora. Tem a foto do livro, né? Em cima da mesa do Papa lá, eu fui procurar na internet. Achou? E vi, né? Tem. Do livro. O livro do tarô, meditações sobre os 22 arcanos do tarô em cima da mesa desse Papa que renunciou, né? Do Pio Bento. É. E aí, você vai ver, e a igreja tem todo esse conhecimento. Eu comecei, quando a gente começou a andar pelas igrejas de Roma, a gente começou, mas aquilo ali não é a carta do tarô, é desenhado na igreja, é pintado lá pelos grandes mestres, é. Então, o que aconteceu? Eu comecei a entender a igreja. E hoje, as pessoas, que a ideia que eu tinha era assim, que a igreja, que Roma estava cheia de ouro, que se eles vendessem todo o ouro, eles salvavam a humanidade. Não é verdade. O tesouro que tem lá em Roma, ele não é em barras de ouro, é conhecimento. Agora é assim,
Eu pergunto para as pessoas que entraram no Vaticano, que já foram lá e fizeram o caminho que vai da entrada até a Capela Sistina, o que eles viram lá? E ninguém sabe me dizer nada. Ah, a gente viu tudo que tinha lá. Viram tudo que tinha. Então me explica. Não sei. Aí me mostram foto das coisas. Ah, tem aqui uma foto disso que eu vi daqui. E o que você entendeu disso tudo? Nada. Quando perguntaram para Jesus por que os sacerdotes dos templos egípcios escondiam a verdade do povo, Jesus disse, mas não tem nada escondido. Não tinha naquela época e não tem hoje. Se você vai lá no Egito, nas paredes dos templos está escrito tudo. Tudo esculpido na pedra até hoje. De uma maneira de ler impossível, que até uma criança que não sabe, até um analfabeto, não importa de que idioma, ele sabe ler. Por quê? Porque é figurinhas. Está esculpido em figurinhas em sequência. Não importa de que idioma você sabe falar. Não importa se você é analfabeto ou não. Figurinha você entende. É só ver a sequência de figurinha, é como ler uma revista em quadrinho com as figurinhas em sequência, está tudo lá. Né? Então, ali o chefe dos escribas do faraó já disse naquela época, e isso está escrito nos papiros que estão no Museu do Louvre, né, crianças da nova era, das eras que virão. Se Deus lhes der o dom da leitura, leiam o que está escrito nas paredes dos templos do Egito. E vocês encontrarão o caminho de volta ao paraíso. E assim é. Muito bem. Agora, o Vaticano esconde tudo. Era o que eu achava também. Né? E aí? O Vaticano esconde tudo. Aí quando eu fui no Vaticano, que fiz aquele corredor lá que é mais ou menos 4 horas de caminhada, para chegar da entrada do Vaticano até a Capela Sistina, eu disse, mas não tem nada escondido. Está tudo aqui. Então é verdade. Assim como era verdade no Egito, é verdade no Vaticano. Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí aquela história do medo. E aí o que acontece? Eu também tinha essa ideia, mas a igreja prega o medo, a igreja prega o medo, prega o medo, prega o medo. Eu também passei por isso, todas essas etapas. Até que eu comecei a entender assim, a igreja católica é a igreja que mais ensina o amor de todas as que eu conheço. De todas as que eu conheço. Por quê? Não tem medo na igreja católica. A igreja católica tem liberdade. A igreja católica, se você vai lá e se quer ser católico, você paga o dízimo se quiser. A secretária da catedral me disse que aí na comunidade da catedral só tem uma pessoa que paga o dízimo, é o cara que ganha o salário mínimo e está num asilo. É o único católico do centro que paga o dízimo. Agora vai numa outra igreja aí para ver se tu não paga o dízimo. Outro dia uma moça disse que está tomando Santo Daime, e lá é assim, a mensalidade é R$ 67,00 e mais o dízimo. E quer participar aqui? Quer. Se não quer, não quer. Achou R$10 na rua? Dá o dízimo lá para a comunidade. Se queres, queres. E é assim. Ganha 10 mil por mês, é 1.000 para a comunidade. E mais R$67,00 que é a mensalidade para participar. É R$67,00 mais o dízimo. E é assim. Vai nas igrejas evangélicas, você tem que apresentar o teu comprovante de renda lá. Você tem que declarar o imposto de renda. A igreja católica, o dízimo é uma piada que as pessoas pagam. E agora, a igreja católica, você pode te encher de tatuagem e ir na missa? Pode. Pode dizer que é católico? Pode. Você pode cortar o cabelo? Pode. Você pode ver filme pornográfico e ir mesmo assim na igreja? Pode. Você pode fazer o que quiser na rua e ir na igreja? Pode. Vê se outra religião permite. Nenhuma. Eles botam medo. A igreja católica ainda eu acho que é a que menos põe medo. Agora, essa coisa de dizer do pecado é o jeito que eles acharam de controlar. Porque teve um tempo, Paulo, que era assim, como é que tu vai explicar para a pessoa que a
promiscuidade traz doenças incuráveis. Como é que tu ia explicar para a pessoa, há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, que a pessoa que transa com 5 pessoas vai adquirir o karma das 5 pessoas e a tua capacidade de processar as informações genéticas, que é a mesma coisa que o karma dessas outras 5 pessoas, é impossível. Então o que você vai ter? Porque a gente só consegue processar a informação genética no relacionamento sexual com uma outra pessoa. Então, o que acontece? Quando a pessoa transa com 3 ou 4, tá, ela vai trazer a informação genética da outra pessoa para si. Uma você consegue processar com dificuldade, né? Porque vê num casal a dificuldade que o casal tem para se entender por causa de todas as informações genéticas, que é o karma, né? Ou os pecados da outra pessoa, que já vem dos pais e dos antepassados. Tu traz toda essa carga genética, essa informação dos antepassados. Aí quando você transa com uma pessoa, você recebe toda aquela carga da outra pessoa. Aí, se você transa com outra, e com outra, e com outra, você traz toda aquela carga genética. Traz com certeza, a ciência já entende isso direitinho, é fácil de ver. Se tu transa com uma pessoa que tem AIDS, tu pega a AIDS, ou porque tu não tem, tu passa a cura para a pessoa. Tu pega o erro. Tu atrai para si o erro ou o pecado da outra pessoa. Então, o que acontece? Isso acontece que dá uma sobrecarga de estressamento da capacidade de processamento das informações. Isso leva a pessoa à depressão. Então, os jovens, adolescentes, a maioria deles está tomando remédio para depressão. Ou usando drogas. Por quê? Porque a pessoa não consegue suportar aquela informação genética, não consegue processar, ou ela pira, ou ela vai para a droga. Outro dia ainda encontrei uma amiga minha que na saída da livraria disse: "Ah, a tua filha, como é que está?" Ela, jovem advogada, Jorge, ela surtou. Surtou que eu tive que internar ela. Mas como? Era uma pessoa tão... Pois é, é a vida que leva. Teve que internar. Surtou e teve que internar. Os que não surtam vão para as drogas. Vão para maconha e outras drogas. Os que surtam vão para as tarja preta. E é resultado do que isso? Então, quando a igreja diz sexo não antes do casamento, não fora do casamento e durante o casamento também não, é só para a gente entender. Eles sabem por quê. Mas o Jorge... Mas nem durante o casamento pode fazer sexo. Não, com o marido. Quando... Não pode. Procriação. Não. Nem antes do casamento, nem fora do casamento, nem durante o casamento, para não constranger os convidados. Durante o casamento, não. Espera um pouco. Acho que eu já fiz o curso, já devo ter escutado. Explica melhor isso que tu falasse da carga genética. Não entendi. Foi um dia inteiro de curso. É assim, é um dia Mulherada inteiro de coloca- joelho no curso de tarô. Carga genética. A carga genética é o karma, é a mesma coisa. Mas por que tu pega tudo isso? Eu quero saber. Usa Ah, camisinha. Não, o problema não é isso. É a mesma coisa que transfusão de sangue. tu pega tudo que é da outra karma pessoa. de outra pessoa. Se tu receber a transfusão de sangue de outra pessoa. No Por isso que eu próximo energia, horas, Ou sim, transplantes, energia, né? Não, isso é um dia transplante. de curso para entender. Tá? Isso é um curso de tarô, um dia inteiro a gente fala sobre isso para que a gente consiga entender. Tá? Daí a gente começa a entender, então é por isso que a igreja dizia que não podia. Né? Daí a gente vai entendendo, e a gente vai vendo o que a gente fez de errado, e a gente vai entendendo assim, é porque eu queria fazer errado. Então, se eu quero cometer o erro, o que eu tenho que fazer? Negar a lei. Mas agora a gente entende
que a igreja, no que ela lembra, tá certo? O método que usa talvez esteja ultrapassado. Né? Porque para 50 anos atrás era muito difícil explicar para a pessoa o que acontecia, tá? Quais as consequências disso. Tá? Hoje é mais fácil, mas hoje ninguém quer ouvir. Né? Não importa o método que se use. Sim, Daniel. Jorge, eu acho que nem na época, por exemplo, do Paulo, nem o padre sabia o porquê que tinha que... Tem razão. Nem ele isso é um sabia, fato sabia também. que tinha que não podia, mas por quê? É, Fulano é disso, passava ele não isso. passava Os isso que foi pais passado também, pra né, ele. davam- Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é assim. Se eu for ali embaixo, na loja, e disser para uma pessoa, um funcionário que está trabalhando ali, olha, aqui a gente pode fazer desse jeito, assim, assim, ele já começa. Mas por que desse jeito? Mas por que não do outro? Mas por que não sei o quê? Daqui a semana eu tenho que mandar ele embora. Porque eu não consigo, fica fora de controle. Então, o que tem que fazer? Outro dia, eu chamei lá o rapaz lá para falar lá em cima. Ele diz, porque... Eu digo, olha, é o seguinte, o método que tem aqui é este. É o método da loja, não é o teu. Você segue o método da loja, você fica. Você não segue, você sai. É isto, tchau, pode voltar para o trabalho. Mas era isso, pode sair. Ele não sabe o que está fazendo aqui. Mas não adianta eu querer explicar, porque ele não vai entender. Então, de tal coisa eu quero que fique aqui e pronto. Mas a ideia é, mas por que aqui, mas por que não lá, mas por que isso, mas por que aquilo? Eu não vou ficar o dia inteiro explicando para o funcionário, isso é muito caro. Tá? Por que eu quero que seja assim? Porque eu tenho 30 anos de experiência nessa loja e tenho 55 anos de experiência em comércio, porque eu faço comércio desde os 5 anos de idade. E eu quero que seja feito assim. Porque é eu que tenho que pagar as contas no final do mês e não você. Se chegar ao final do mês e a loja não deu certo, eu que vou pegar empréstimo no banco. Tu não vai dar um centavo para ajudar a loja. Pelo contrário, mas eu quero o meu salário. O teu salário tu quer. Então quem manda aqui sou eu. Então é assim e acabou. Tchau. Pode sair. Tá, pronto. Agora sou amoroso com eles, mas na hora de dizer assim. Agora tu imagina, se o cara vai explicar para um padre 50 anos atrás, né, como é que as coisas funcionam. Então, quem sabia dizia, olha querido, tu faz assim, tu bate o sino ao meio-dia e bate às 6 da tarde e na hora de começar a missa. Mas por que tem que bater o sino? Faça o que eu estou te dizendo e tem que ser assim e pronto. Então tá. E se eu não fizer? Se não fizer, vai ser chamada a atenção, o bispo vai me chamar a atenção. E é assim que tem que ser feito. Que não tem como botar na cabeça da pessoa. Então, ou você bota pela imposição, às vezes pela rigidez, é assim que tem que ser, é assim que eu quero e pronto, ou você bota pelo medo e ameaça com castigo. Né? O Antigo Testamento é uma coisa boa para se dominar o povo. Porque ele funciona assim. O Deus vai se vingar de você. Pronto. É uma história que eu vi outro dia, um pastor desse de televisão, né? Televisão aberta, está cheio de pastor. De vez em quando eu passo lá para ver o que eles estão falando. E o pastor diz, então aqui, ó, meus irmãos, com uma cartinha de uma pessoa que mandou para mim, eu vou ler para vocês. Pastor, eu saí da igreja. Eu acho que já falei isso para vocês. Né? Eu saí da igreja, mas o pessoal está vindo aqui me cobrar o dízimo. Mas eu saí da igreja. Mesmo assim eu tenho que continuar pagando o dízimo. E o pastor olhou para ele e disse, meu filho, você já cometeu uma grande ofensa contra Deus quando saiu da igreja. Não cometa a segunda de deixar de pagar o dízimo. Porque aí você vai queimar no inferno. Então, isso é medo. Isso é medo. Então, o que eu vejo? A pessoa diz para mim assim, mas a igreja católica só quer dinheiro. Eu também. Não pense que você vai vir aqui se não vai pagar. Vai pagar. Todo nesse mundo não tem almoço de graça.
Se tu está almoçando de graça, alguém está pagando para ti. Eu não tenho como pagar para ti. Eu já paguei tudo que eu pude. Eu fiz trabalho voluntário aqui, fiz curso de reiki, curso de tarô durante muitos anos de graça. Até que esgotou minha reserva financeira. Agora, quem vem tem que ajudar a pagar o aluguel. Ah, mas o senhor... Não, desculpa, mas nesse momento eu não posso. Por quê? Porque a pessoa tem que aprender também que ela tem que dar e receber é a mesma coisa. E eu tive esse aprendizado também. Por quê? Porque a coisa funciona assim. O que eu aprendi é que o que está em cima é igual ao que está embaixo. Então, por exemplo, eu vou ali na esquina tomar um café. Eu dou uma moeda, ganho um café. Eu mereço aquele café. Eu dou 2 moedas, eu mereço 2 cafés. Eu não dou moeda nenhuma, eu estou mendigando o café. Nem eu me sinto bem de chegar lá. Olha, sabe o que é? Será que você não me dá um cafezinho de graça? Isso é, a gente se sente indigno, porque a gente não é digno de tomar o café porque não tem merecimento. Essa é a lei de merecimento. Isso é o dar e receber. Então, aqui a pessoa tem que aprender a dar e receber também. Isso funciona, gente. Funciona. Então, quando as pessoas me dizem, ah, mas as igrejas pedem o dízimo, pode pagar que funciona. Funciona. A Igreja Católica é a única que fala no dízimo. Eles explicam, agora estão começando a explicar. Uma pessoa outro dia foi na igreja e disse, olha, estão explicando que o dízimo funciona para manter a estrutura, para manter tudo. Com os tempos que eu ia na igreja, nunca vi falar isso. A pessoa pagava o dízimo se queria. Aquele que queria. E se pedisse o dízimo, ninguém pagava. Então, será, mas as igrejas andaram vendendo banquinho no céu, cadeira no céu, que absurdo. Essa eu me lembro. Quando eu era criança, minha família era pobre. Então a igreja fez uma campanha, poltrona no céu, cadeira e banquinho. Aí o meu pai só tinha dinheiro para comprar um banquinho. Camarote. Só tinha dinheiro para comprar um banquinho. E eu sei que ele estava triste, porque aí eu ficava pensando, pois é, e mesmo assim com dificuldade, né? E aí ele ficava triste, pois é, porque como é que nós vamos fazer? Eu vi ele comentando com minha mãe uma vez. Eu fiquei triste, puxa vida, coitado do meu pai, é uma pessoa tão boa, e quando vai para o céu, vai ficar sentado num banquinho, nem que trefe, né? Enquanto o outro que tem dinheiro vai ficar sentado num sofá bem confortável, né? Aí, mas o que era esse banquinho? É uma ideia. Quem pode dar mais, quem está sentado na poltrona, dá mais. Quem está sentado numa cadeira, dá de acordo com aquilo que pode. Por quê? Porque eles estavam construindo um projeto de ampliar as igrejas, de construir mais igrejas. Então, não se constrói nada sem dinheiro. Uma pessoa da igreja evangélica outro dia me disse que a igreja alugou aqui aqui onde era o Banco Sul, aqui na esquina, na próxima Pedro Oliveira, parece que é 50 mil por mês o aluguel. Tá? Mas o padre tem que pedir dinheiro, senão como é que ele vai pagar? Como é que vai pagar o aluguel daquilo ali? Como é que vai pagar a manutenção? O aluguel é 50 mil, tu pode botar mais o quanto custa de IPTU, aquilo ali por ano, que tem que pagar. Quanto é que custa de limpeza e manutenção todos os meses para manter aquilo ali. Ainda mais que entra um monte de gente ali sempre. Então suja muito, desgasta muito, a manutenção é muito cara, tudo é muito caro. Aqui a gente paga aluguel, condomínio, luz, não sei o que, não sei o que. Tá? Tudo a gente paga. E paga, não escapa nada. Impostos, né? Contador. Né? Então, seguro. Né? E o banco impõe, ele obriga a gente a pagar seguro que a gente não quer, debita na conta e pronto. Ah, se o senhor não quer, o senhor vai ter que ligar para não sei quem, não sei aonde, não sei o que, para dizer que o senhor não quis. Mas você debitar, você não pode debitar uma coisa. Ah, mas aí eu não sei, ninguém sabe de nada. O Banco do Brasil é danadinho para... A Caixa fez isso mesmo. Briguei lá um monte, não adianta. Não se a gente autorizar. Eu não brigo, eu entro no juizado e recebo uma indenização. Eu fico doido que façam isso na minha conta. Dá para entrar com... Claro, ué. Claro, não pode fazer isso. Mas aí tem que ir lá, tem que ir, ai meu Deus.
desgaste que dá isso, né? Então quem pode, é isso que tem que fazer, quem não pode. Ou fica brigando inutilmente com o gerente, não vai fazer nada, porque ele ganha metade daqui, provavelmente ele ganha uma boa comissão, ele não vai abrir mão. Então é complicado. E se o funcionário não fizer isso, vai para a rua. Então é o mundo como ele é, né? Enfim, então, às vezes o que a gente tem que dizer é assim. Outra coisa que dizem para mim bastante é assim, mas o padre pedófilo, não sei, na igreja, se você for verificar, a Igreja Católica só considera santo a pessoa que fez tudo muito certinho e depois, não sei quantos anos depois da morte dele, se forem comprovados, não sei, milagres, os milagres foram comprovados que foram milagres mesmo. A pessoa diz para mim assim, mas a Igreja Católica só quer dinheiro. Eu também. Não pense que você vai vir aqui se não vai pagar. Vai pagar. Nesse mundo não tem almoço de graça. Se tu está almoçando de graça, alguém está pagando para ti. Eu não tenho como pagar para ti. Eu já paguei tudo que eu pude. Eu fiz trabalho voluntário aqui, fiz curso de reiki, curso de tarô durante muitos anos de graça. Até que esgotou minha reserva financeira. Agora, quem vem tem que ajudar a pagar o aluguel. Ah, mas o senhor... Não, desculpe, mas nesse momento eu não posso. Por quê? Porque a pessoa tem que aprender também que ela tem que dar e receber é a mesma coisa. E eu tive esse aprendizado também. Por quê? Porque a coisa funciona assim. O que eu aprendi é que o que está em cima é igual ao que está embaixo. Então, por exemplo, eu vou ali na esquina tomar um café. Eu dou uma moeda, ganho um café. Eu mereço aquele café. Eu dou 2 moedas, eu mereço 2 cafés. Eu não dou moeda nenhuma, eu estou mendigando o café. Nem eu me sinto bem mendigando. Olha, sabe o que é? Será que você não me dá um cafezinho de graça? Isso é, a gente se sente indigno, porque a gente não é digno de tomar o café porque não tem merecimento. Essa é a lei de merecimento. Isso é o dar e receber. Então, aqui a pessoa tem que aprender a dar e receber também. Isso funciona, gente. Funciona. Então, quando as pessoas me dizem, ah, mas as igrejas pedem o dízimo, eu digo, pode pagar que funciona. Funciona. A Igreja Católica é a única que fala no dízimo. Eles explicam, agora estão começando a explicar. Uma pessoa outro dia foi na igreja e disse, olha, estão explicando que o dízimo funciona para manter a estrutura, para manter tudo. Os tempos que eu ia na igreja, nunca vi falar isso. A pessoa pagava o dízimo se queria. Aquele que queria. E se pedisse o dízimo, ninguém pagava. Então, será que as igrejas andaram vendendo banquinho no céu, cadeira no céu? Que absurdo. Essa eu me lembro. Quando eu era criança, minha família era pobre. Então a igreja fez uma campanha, poltrona no céu, cadeira e banquinho. Aí o meu pai só tinha dinheiro para comprar um banquinho. Só tinha dinheiro para comprar um banquinho. E eu sei que ele estava triste, porque aí eu ficava pensando, pois é, e mesmo assim com dificuldade, né? E aí ele ficava triste, pois é, porque como é que nós vamos fazer? Eu vi ele comentando com minha mãe uma vez. Eu fiquei triste, puxa vida, coitado do meu pai, é uma pessoa tão boa, e quando vai para o céu vai ficar sentado num banquinho, nem que trefe, né? Enquanto o outro que tem dinheiro vai ficar sentado num sofá bem confortável, né? Aí, mas o que era esse banquinho? É uma ideia. Quem pode dar mais, quem está sentado na poltrona, dá mais. Quem está sentado numa cadeira, dá de acordo com aquilo que pode. Por quê? Porque eles estavam construindo um projeto de ampliar as igrejas, de construir mais igrejas. Então, não se constrói nada sem dinheiro. Uma pessoa da igreja evangélica outro dia me disse que a igreja alugou aqui aqui onde era o Banco do Sul, aqui na esquina, na próxima Pereira Oliveira, parece que é 50 mil por mês o aluguel. Tá? Mas o padre tem que pedir dinheiro, senão como é que ele vai pagar? Como é que vai pagar o aluguel daquilo ali? Como é que vai pagar a manutenção? O aluguel é 50 mil, tu pode botar mais o quanto custa de IPTU, aquilo ali por ano, que tem que pagar. Quanto é que custa de limpeza e manutenção todos os meses para manter aquilo ali?
Ainda mais que entra um monte de gente ali sempre. Então suja muito, desgasta muito, a manutenção é muito cara, tudo é muito caro. Aqui a gente paga aluguel, condomínio, luz, não sei o que, não sei o que. Tá? Tudo a gente paga. E paga, não escapa nada. Impostos, né? Contador, né? Então, seguro, né? E o banco impõe, ele obriga a gente a pagar seguro que a gente não quer, debita na conta e pronto. Ah, se o senhor não quer, o senhor vai ter que ligar para não sei quem, não sei aonde, não sei o que, para dizer que o senhor não quis. Mas você debitar, você não pode debitar uma coisa. Ah, mas aí eu não sei, ninguém sabe de nada. Nunca eu ouvi dizer que a Igreja Católica considera o padre santo. Padre é padre, santo é santo. Nem o Papa eles consideram santo. Então, a gente quer que o padre seja santo. Então, eles vão errar, vão. Eu também, eu estou aqui faz 30 anos, aqui faço erro um atrás do outro, hein? Depois chego em casa e falo, meu Deus, como é que eu consegui dar essa errata? Né? Olha que eu trabalho para fazer tudo certinho, tudo harmonioso, mas o mundo é complicado. Quando vê, a gente deu uma errada. E aí corrige, e vai. Né? E vai fazer o que aquilo está chamando a gente para fazer expiação. Expiação é desfazer todos os erros. Por quê? Porque tudo traz sofrimento. Aí tu vê assim também. Você vê uma parede toda suja. Tá? Aí você vai lá, pega um feijãozinho cozido e amassa ele na parede. Tá? Mas a parede está toda suja, está lá faz 30 anos que ninguém limpa aquela parede. Tem de tudo grudado ali. Aí você passa por ali e aquilo não incomoda. Você pega a parede toda branquinha. Tá? Vai lá e espreme um feijãozinho recém-cozido na parede. Aquilo vai incomodar demais. Faz sentido? Então, o que a gente pensa? Quando a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos, que é esse trabalho da expiação, que o livro fala, né? O rapaz não se incomodava com a história do livro até o momento que ele viu aqui. Né? É verdade. Por quê? Porque quando a gente vê o erro, aí aquilo começa a incomodar. Tá? O que ele diz na primeira frase aqui é o seguinte: o que o medo escondeu. Então, quando a gente pesca aquilo que estava escondido, aquilo começa a incomodar. Então, uma pessoa uma vez disse, Jorge, eu me via tão bem, eu resolvi vir nesse curso de você. Eu fui por um monte de coisinha. Eu tinha que Eu tenho uma amiga que veio no curso em tarô, né? E aí, ela era bem jovem ainda, né? E aí no curso tarô a gente trabalha com todas as coisas da nossa existência, tudo. Desde onde viemos até onde devemos alcançar, que é o céu, e tudo que nós fazemos de errado, e tudo que a gente tem que fazer tudo certo, e o que a gente faz de errado, como corrige. Né? O curso tarô é fantástico, né, Daniel? É uma beleza. Mas aí, um horror, né? Aí tem aquela parte que fala disso que eu coloquei aqui para vocês, da promiscuidade, que a gente pega o cara da outra pessoa. Qual é a carta? É uma das cartas lá, né? Agora não lembro. Mas aí, quando fala daquele assunto, né? Aí eu sei que a moça, depois daquele curso, ela vinha aqui, até hoje ela aparece aqui de vez em quando, ela fez esse curso faz mais de 20 anos. Né? Dizia, Jorge, eu ainda te odeio. Porque eu olho para aqueles gatão, né, e dá vontade de ficar. E daí eu me lembro daquele curso. Aqueles que a gente pega os karma, tudo. O que a gente vê aqui é assim, a igreja está certo. A gente se amedrontou. Eu sentia medo das coisas que eram colocadas, né? Isso com certeza não há quem não sentiu medo das coisas que eram colocadas pela igreja nesse sentido, quem passou por essa experiência. Mas eu sentir medo é uma escolha minha, porque eu não compreendi. Então eu fiquei com medo. Estou falando de mim pessoalmente. Agora que eu tenho a compreensão, então eu vejo que não tem razão para o medo, porque a compreensão substitui o medo. Tá? Porque quando eu não compreendo, eu tenho medo. Uma vez que eu compreendi,
eu não tenho mais medo. O medo se foi. Assim. Né? E eu compreendo que não tinha razão de eu ter medo também. Porque se eu tivesse feito certo, eu estava numa muito boa. O livro aqui, tem num determinado lugar, esse livro ele diz: as leis, se bem compreendidas, servem somente para a nossa proteção. Então, o que aconteceu? As leis são as mesmas. A igreja não mudou as leis. Eu é que estou as compreendendo bem agora. Então, elas servem para a minha proteção. Antes, eu não as compreendia bem. Então, eu tinha medo delas. Então, se alguém compreender bem o dízimo, não vai ter medo. Né? Mas a pessoa que não compreende bem, aí se usa o medo para fazer a pessoa pagar o dízimo, usa. Aí é que está, a Igreja Católica não usa o medo para fazer as pessoas pagarem o dízimo. O resto, o padre às vezes olha para que abre aqueles envelopes, que eles botam lá envelope para dar o dízimo, a pessoa põe lá dentro, mas meu Deus, esse governo mente para a gente. Diz que o salário mínimo é 700, não é. O salário mínimo é 50 reais, porque o dízimo é 5 reais, 2 reais. É isso que as pessoas dão de dízimo. Tem pessoas que vão e deixam o carro estacionado na porta da igreja e dão o dízimo de 10 reais. Eu fui numa palestra, veio um indiano dar uma palestra. E aí me convidaram para ir na palestra. Aí fui eu, tinha uma juíza, amiga minha, que foi junto. Né? Aí chegou no fim da palestra, o cara veio daí. A palestra, eles botavam lá a caixinha de sapato com um furinho para botar o dinheirinho. Né? Aí no fim da palestra, eu gostei muito da palestra. Eu botei 50 reais. Né? Valeu? Né? Se eu tivesse ido num teatro, eu teria gastado isso também. Né? Qualquer coisa que eu vou, esse não sai por menos. Olha, se eu for comer uma pizza, não sai por menos de 100. Eu aprendi tanto com ele. Achei falando, botei 50, que era pequeno. A juíza veio com 5 reais na mão perguntando quem é que trocava. Disse, quanto quer trocar, por quê? Ah, vou dar 1 real. Eu disse, mas quanto é o teu salário, querido? Meu Deus. É uma coisa assim. Então, provavelmente, é aquilo que ela entendeu. Porque se a pessoa tivesse entendido um pouquinho mais, teria dado um pouquinho mais. Acho que foi na medida que a pessoa dá, às vezes é o que ela entende, né? Naquela vontade dela. Outro dia, acho que não me lembro, a gente foi lá em Belém do Pará, e lá tem o Círio de Nazaré, que é uma das procissões católicas é uma das maiores do mundo, né? Lá em Belém do Pará, né? Milhares de pessoas. Quando nós fomos lá na Basílica, não era a época da festividade. Mas nós fomos lá conhecer a Basílica e estava começando uma missa, igual nós ficamos. Aquele padre falou tão bem, umas coisas tão interessantes, né? Aquilo que a gente já sabe, mas ele colocou de uma maneira tão harmoniosa para as poucas pessoas que estavam na missa, que a igreja não estava cheia. Né? No final, a gente saiu, primeiro passou o saquinho, né? Uhum. Botou lá o dinheirinho dentro e no fim tinha uma caixinha para dar contribuições. Raquel e eu botamos, acho que quanto cada um, Raquel? Acho que 20. 20 reais cada um. O cara regalou os olhos quando viu. Que a gente só via barulhinho de moeda, e não era moeda pesada, moedinha pequena. Moedinha. Tudinha. Era moeda pequena. Uma vez aqui tinha uma fonte de pedra bem bonita. E eu escrevi assim, fonte dos desejos. Né? E aí a pessoa vinha, como é que funciona a fonte de desejo? Estava lá jogando água, aquela cachoeirinha. Eu disse, você faz um pedido e joga uma moeda. Tinha gente que vinha com moeda de 50 centavos pedindo se eu trocava. E queriam jogar 10 centavos. Eu disse, mas que tamanho é esse teu desejo? Não, 5 era tinha 1 centavo. Tinha 1 centavo. A gente ia limpar a fonte, tinha moeda de 1 centavo, gente. Agora, vê quanto a pessoa dá em troca de alguma coisa que ela quer.
quanto você está disposto a dar por aquilo que você quer. Por um desejo, eu dou 1 centavo. Vai ganhar tal coisa. Diz que assim como você dá, você ganha. Diz que a lei é essa, é a lei do merecimento. Né? Agora, é uma experiência interessante. Né? Então, é assim, talvez a gente compreendeu muito mal a Igreja Católica. Será que não sou eu que tenho conflito na minha mente, a contrariedade? Será que compreendi direito? Então, como nossa instituição aqui ela é uma instituição de estudos e pesquisa, e essa é a ideia, né, do conhecimento esotérico, das terapias alternativas, e é por isso que estamos aqui. Né? Então nós integramos o livro Curso em Milagres, assim como nós temos um curso em Tarô, temos um curso em Florais de Bach, temos um curso em Reiki, e fazemos também retiros de renascimento, né? Ocasionalmente, uma vez por ano, por aí. Então, são o que nós integramos aqui para que nós achamos de melhor. Aí nós passamos nesses cursos de tarô, nós passamos tudo aquilo que nós aprendemos, no curso de tarô a gente passa. Né? Porque o curso de tarô ele contém tudo. Né? Então ali a gente integra todos os aprendizados, todo o conhecimento, e é fantástico isso. Né? Agora, o que as pessoas dizem, mas o tarô não é contra a igreja? Não. Esse livro que a Daniela lembrou é um livro editado pelas Irmãs Paulinas, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Meditação dos 22 arcanos maiores do tarô. Não, então, a igreja tem conhecimento, é isso que eu entendo. Eu achei que não tinha, tanto que eu queria falar com o Papa. Quando eu cheguei lá no Vaticano, ele não precisa. Eu ia perguntar para ele. Ele disse, não precisa perguntar mais nada, eu já entendi tudo, agora eu entendi. E ali naquele corredor que você vai, quando entra no Vaticano até a Capela Sistina, está de onde viemos até onde vamos, o caminho completo descrito ali. O curso em tarô dá o caminho completo, a mesma coisa. Tá? E lá nos templos do Egito também tem. É só você ir lá ler nas paredes. É bem fácil de ler. Então, não precisa nem saber ler. E não precisa nem mesmo ler, basta sentar lá e fechar os olhos. E a informação está lá e você capta. Você abre a mente para o aprendizado, que o aprendizado vem. É o que disse a semana passada. Né? Mantenha a mente aberta para o aprendizado. Apenas isso. O aprendizado flui. E nesses lugares sagrados, parece que a coisa está lá. Então você vai lá, fecha os olhos e abre a mente para o aprendizado. A coisa começa a vir, as compreensões vêm, você vai entendendo. E de uma forma que não tem contestação. Não tem como você contestar aquilo. Porque aquilo que não é verdade, a gente contesta. Mas a verdade é incontestável. Uma vez que você compreende a verdade, não tem como contestar aquilo. É assim mesmo. Pode dizer o que quiser, mas não tem argumento contra a verdade. Então aí a gente sabe que está mais perto da verdade. Porque aquilo que não é verdadeiro não tem consistência. Né? Então a nossa argumentação é forte. Né? Vai, contesta, argumenta, mas aquilo que é verdadeiro não tem. Não tem contestação. Então a gente começa a entender que está mais perto da verdade. E é assim que a gente vai indo. Né? Então esse livro, esse curso em Milagres, ele é tão fantástico, né? Porque ele é um livro que ele vai passo a passo, ele vai desmontando um sistema de crenças equivocados que a gente tem. Porque mesmo que a igreja, ou uma das instituições religiosas, seja qual for, possa estar equivocada em métodos ou aspectos, ou mesmo em compreensões, né? Enquanto a gente tiver uma coisa contra, a gente não vai para o céu. Por quê? Porque a nossa mente tem que estar livre de contrariedades. A gente não pode ter nada contra ninguém ou quem quer que seja. E para a gente tirar os contras, a gente tem que compreender. Então esse parágrafo ele vai dizer assim, o Espírito Santo vai te ajudar a reinterpretar tudo. E a desfazer o ego.
Então nós temos que reinterpretar, porque nós fizemos uma leitura das coisas e obtivemos uma interpretação. Essa interpretação, às vezes, ela vem de antes de nós, vem dos nossos antepassados. A gente nunca questionou se aquilo estava certo, estava errado. A gente aceitou. Né? Então, se uma pessoa rejeita a Igreja Católica e te dá uma argumentação, você não questiona. Ah, não, mas se a igreja fez isso, então não vou mais lá. Né? Mas tu não questiona a verdade, o erro, tu questiona a verdade. Isso é muito comum nas fofocas, né? É. Quando te fala alguma coisa de uma pessoa e em vez de tu checar se isso é realmente verdade, tu acredita. Isso é, a mentira é fácil, a gente aceita facilmente uma mentira, né? E dificilmente uma verdade. A verdade, por quê? Porque a verdade, ela vai contra aquilo que eu quero. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar essa verdade que o Paulo nos lembrou hoje, como que é a questão da sexualidade, né? Se eu pegar essa verdade hoje, né, com toda essa mulherada andando meio de mini saia, aí, meio mostrando o corpo, né, e com toda essa liberação que tem sexual, né, então eu quero transar com todas. Né? E aí pega essa verdade que diz, olha, não pode, porque isso vai te trazer depressão, vai te trazer conflitos, vai te trazer frustração, não vai te trazer felicidade, pode te trazer doenças, né, físicas, porque a gente só vê a física, né? Porque aquela mental, que é a depressão, isso a gente não considera. Né? A gente tem medo de pegar a AIDS, que é físico. Né? Aquilo que pode matar o corpo, mas não vê aquilo que pode matar a mente. Né? Isso a gente não vê. A depressão é terrível. Né? Então, de onde vem a depressão? Né? Vem dos erros que a gente cometeu e que o medo escondeu para a gente não ver. Né? Então, aí a verdade é que não pode. Mas eu quero, então o que eu tenho que fazer? Mata a verdade. Mata Deus. Se Deus diz que não é para fazer isso, né, então a gente mata Deus. E pronto, agora eu posso fazer tudo que eu quero em paz. O ego é a morte de Deus. Então quantas vezes nós matamos a verdade para fazermos aquilo que nós queremos? Se nós, no momento em que nós entramos no ego, Deus está morto. Nietzsche disse, Deus está morto. Está morto quando eu entro no ego, porque ele está morto para mim. Mas Deus não morre. E eu tenho na minha mente, eu sou parte de Deus. Então, por esse aspecto, Deus não pode morrer e eu também não, porque se eu sou parte de Deus, eu também não vou morrer. Então não tenho medo que o ego põe, porque quem põe o medo do pecado é o ego, não é Deus. Porque o ego quer cometer o erro. Então é ali que está residindo o medo, não é em Deus. Em Deus não tem medo. O medo está no ego. Então quando eu vou para o ego eu tenho medo. Por quê? Porque eu nunca tive medo antes de cometer o primeiro pecado. O primeiro pecado, eu pulei a cerca para roubar uma laranja no pomar do vizinho. E tinha lá em casa. Não precisava pular a cerca. Não havia razão para o meu pai dizer, olha, a gente não deve pular a cerca para roubar a laranja do vizinho. Porque nós tínhamos mais laranja do que o vizinho, e de melhor qualidade. Mas eu fiquei olhando para a laranjeira do vizinho e era aquela. Então, só que aí veio o medo. Então o medo, com certeza, ele é a sequência do pecado, ou do erro, ou do equívoco, é o medo. E depois a culpa. E o medo esconde a culpa porque a culpa é insuportável. Então, o rapaz do livro, ele sentiu a culpa. E a culpa se tornou insuportável. Por que ele não sentia antes? Porque o medo escondia. Então, a partir do momento que ele viu de volta a culpa,
ele teve que desfazer o erro. Teve uma moça que ela disse que passou a pré-adolescência dela e parte da adolescência roubando bombom na loja americana. Que ela disse que ali na loja americana, ela fez um curso em milagres aqui com a gente, né? Que na loja americana tinha umas cestas enormes, cheias de bombom. Ah, todo dia era 1 ou 2 que ela roubava. Todos os dias era 1 ou 2 que ela roubava. É, porque eram levar vantagem. Né? E quando ela veio fazer o curso em milagres, ela disse, meu Deus, falou aqui no meio de todo mundo, o que eu faço? Eu digo, vai lá, fala com o gerente, mas não deve ser o mesmo, isso já faz uns 10, 15 anos que eu né, roubava bombom lá. Então faz assim, calcula quantos bombons mais ou menos tu roubou e vai lá. Ela vinha aqui e dizia, Jorge, eu estou pensando, eu estou sentindo tanta culpa e tanto medo que o medo me impede de passar na frente da loja americana. Eu tenho medo até de passar ali na frente, que era o caminho da casa dela. Então ela dava a volta. Quando ela saía daqui para ir para casa, que ela morava ali pertinho, depois ali, ela dava a volta, caminhava uns 4 quarteirão a mais para não passar lá. Porque ela passava lá, ela sentia muito medo. Agora, depois que veio aqui. Aí o que aconteceu? Um dia ela me disse, Jorge, eu superei o medo, entrei na loja americana e disse, quero falar com o gerente. Ele disse, sobre o que era? E me levaram lá para uma salinha lá em cima, é sobre um roubo que aconteceu na loja. Aí tá a secretária querendo saber, não, eu quero falar com o gerente. Aí, quando deixaram, mas o que é, moça? Ela era jovem, pessoa jovem, né? Mulher jovem. Ela disse, eu quero pagar os bombons que eu roubei. O cara ria, as gargalhadas. Eu não acredito. Se eu contar isso para alguém... E ela disse, moço, não ri, por favor, é muito sério. Eu tenho que pagar. E aí fizeram um acerto lá, não sei como, lá. Tinha 5 anos de idade e eu tinha um vizinho. O nome dele era Bobato. E ele tinha uma casa que me chamava muito a atenção, porque era cercado por árvores nativas. Então tinha árvores altíssimas. E eu gostava daquelas árvores, porque toda a vizinhança em volta não tinha uma árvore nativa. Aquilo não existia mais. O que tinha era árvore plantada, o pessoal plantava árvore frutífera. E ele tinha as árvores nativas. E no canto da cerca, num lugar onde tinha bastante mato, grama alta, tinha um pé de butiá. E esse butiazeiro dava uns butiá desse tamanho. Era uma delícia. Eu nunca vi um butiá tão grande e tão gostoso. Ele era bem... A massa dele era bem maçudo. Que butiá quase não tem massa. Tem a semente, tem um pouquinho de massa, mas aquele tinha uma massa. Era fantástico. E todo ano eu sabia que dava um cacho de butiá, porque um dia andando lá, que eu andava no meio dos matos, que eu gostava do terreno dele, eu descobri o butiazeiro. Se passava da rua não via, mas ficava bem no canto da cerca. Mas eu entrava no mato lá, ia lá e olhava todo ano para roubar os butiá do cara. Eu ia lá e roubava o butiá, eu sabia que estava errado. Eu tinha medo de dizer para o meu pai, porque eu sabia que eu tinha 5 anos. 4, 5 anos. Eu não contava para ninguém aquilo que eu roubava o butiá. Eu escondia as cascas, deixava por na mesa, nada, a semente, né? Ia lá escondido, cuidava para ninguém me ver, disfarçava com 4, 5 anos. Ano passado, ou foi no início, não, no início desse ano, eu me lembrei disso. Eu disse, meu, tu vê, uma besteira de criança, né? Fui lá roubar o butiá. E aí lembrei do seu Bobato e pedi perdão na minha mente. Aí estou sentado, um domingo de tarde, no sofá de casa, Raquel e eu, a Raquel está lá, não sei o que ela está fazendo, lá eu estou sentado, lá, ouvindo musiquinha, de repente, um cheiro de butiá. Mas
Mas um cheiro tão forte dentro de casa, de onde vem esse cheiro? E a Raquel, o que? A Raquel, não, eu não sabia da história. E eu fui lá na sacada, na janela, saí, abri a porta, não tinha, esse cheiro não vinha de lugar nenhum. Ele estava dentro da minha sala, ele não tinha butiá nenhum. Eu corri por todos os lados para ver de onde podia vir o cheiro. Não vinha, ele estava ali. Eu comecei a gargalhar, dizer, é tu, bobato. É tu, bobato. E aí ele disse, né? E aí foi assim, uma coisa tão boa aquilo que eu senti. E à noite, depois desse evento do cheiro, à noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu voltei lá, na casa dele agora, e a casa estava lá, estavam as árvores e a casinha estava fechada, né? E aí estavam as árvores, mas estava tudo tão limpinho, tudo tão cuidadinho. E daí eu estava andando por lá, daí veio um vizinho que morava do lado, disse, quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu disse, não, eu estou aqui, eu vim visitar aqui, porque aqui eu morava aqui perto, e eu era uma criança e eu sempre gostava desse lugar, e agora estou visitando aqui. E que era a casa do seu Bobatos. Ah, ele morreu. Eu disse, pois é, eu acho que sim, né? Porque quando eu era criança ele já tinha mais idade. Mas quem está cuidando aqui do terreno? Eu disse, sou eu que estou cuidando. Porque ele não tinha herdeiros, então a coisa está ali, a casa está fechada, ele não tinha herdeiros, não deixou para ninguém, então eu estou cuidando aqui, não sei para quem que vai ficar a casa, eu acho que vai ficar para o Estado, depois não sei como é que fica isso, né? Mas eu fico cuidando. Né? Aí estava lá tão lindo, aí eu contei para o vizinho de pé de butiá, ele está lá até hoje. O butiá está lá, disse, não, nem quero. Butiá não. Aí eu sei que no sonho nós rimos muito, né? Fiquei muito, agradeci muito ao vizinho no sonho, tu vê que coisa, né? Que projeção de sonho, né? Por ele estar cuidando daquele lugar que eu gostava tanto quando criança, que eu gostava de ficar olhando para aquelas árvores. Né? De verdade, se está lá, não sei. Porque faz muitos anos que eu não vou lá, fica lá, cidadezinha pequenininha, lá no interior do Rio Grande do Sul. De nome Giruá, não sei o que tem lá, se o terreno está lá, se não está, mas em algum lugar está. Né? Na minha memória está. Então veja, mesmo que uma criança faça um erro, né? Aquilo também tem que ser desfeito. Por quê? Porque está registrado na mente como erro. Então, tem que desfazer perante quem? Perante eu mesmo. Porque enquanto tiver o registro daquele evento com uma coisa errada, tem medo. Porque não existe erro sem medo. E se existe medo, tem um erro a ser expiado. E o medo esconde o erro e esconde a culpa. E aí a gente vai, não, para quê? Bobagem, imagina. Né? Então o ego faz isso. Por quê? Porque o ego é medo e erro. Tá? É disso que o ego é feito. Se você desfaz o erro, como diz aqui, desfaz o ego. Então aquela parte de nós onde esse vírus, que é o ego, está instalado, vai dizer, não, boba, imagina, uma criança, capaz, Jorge, esquece isso, deixa para lá. Ele quer manter escondido, para tu não desfazer. Porque onde você desfaz o erro, retorna o amor. Como nós somos parte de Deus e Deus é puro amor, onde está Deus não está o ego. Então, há uma resistência dessa nossa parte da mente que está instalado o ego a desfazer o erro. Mas nós vamos desfazer todos. Ô Jorge, e esse erro que tu só se deu conta agora do butiá, essa vida inteira que ele ficou escondido, ele te atrapalhou de alguma maneira? Atrapalha. Atrapalha. Porque é medo. Que é medo. Então, porque tudo gera medo. Acumula. Vai, tu não sabe mais do que é. Todos os butiazinhos lá.
Mas, tu quer ver, tem uma história de um rapaz, uma vez, que ele roubava... 9 e 2 já. 9 e 2. Ah, é. Vou ser bem rapidinho, tá? Ele roubava coisinha no supermercado também, bombonzinhas, assim, bobageirinha no supermercado. Tá? Depois ele cresceu e ele tinha medo de autoridade. Ele tinha medo do chefe dele, ele tinha medo de polícia, ele tinha medo de gerente, ele não conseguia trabalhar em lugar nenhum. Porque ele tinha tanto medo de gerente, que o gerente desse cara ficava desconfiado dele. Esse cara tem alguma coisa errada, eu chego perto dele e fica com medo. Tá? E despedia o cara, que não entendia se ele está com medo, ele está fazendo uma coisa errada. E era uma coisa que ele fez de errado quando era criança. Tá? E aí ele estava com tratamento em psicólogo, não havia como psicólogo descobrir. Aí ele veio no curso tarô e disse, meu Deus, é isso que atrapalhou minha vida toda. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.